Fala pessoal, beleza? Bom, vamos finalmente começar aí, né, o estudo dos cordados que a gente conhece, que é o estudo dos peixes, né? Então a partir de hoje a gente vai ver peixes, próxima semana a gente vê anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Aí a gente encerra tudo de zoologia, tranquilo, gente? Então, na aula de hoje a gente vai focar nos três principais grupos de peixes, tá? E vamos conhecer as suas principais características, tá bom? Então vamos lá. O primeiro grupo de peixes que a gente vai estudar são os agnatos, tá? Que são os craniados primitivos. Então já trago aqui como primeira característica, ó. Os agnatos são os craniados primitivos. A partir de agora, né, a gente tá vendo todos os craniados, tá? Aí quando a gente começar peixe, aí vai ser craniado vertebrado, beleza? Então, ó, agnatos são craniados primitivos, eles não apresentam mandíbula, tá? Então, por não apresentar mandíbula, eles vão apresentar uma boca circular, tá? Isso aí vai dar até um nome depois que a gente vai ver isso, tá? Eles apresentam um corpo cilíndrico e alongado, tá? É um padrão desse grupo. Esqueleto cartilaginoso, pele lisa e sem escamas. Destaca bem isso daqui. Agnatos não tem escama. Escama a gente só detecta a presença a partir do próximo grupo de peixe, que é o grupo dos cartilaginosos, tá? Não tem nadadeiras em pares, tá? Uma coisa que diferencia os agnatos dos outros peixes, tá? As nadadeiras, elas são... tem a nadadeira dorsal, né? Nadadeiras em unidades e não em par. Devido à ausência da sua mandíbula, a boca ela tem um formato circular, tá vendo? Ó? Tanto aqui na lampreia quanto no peixe-bruxa, boca circular. Por ter essa boca circular, esse grupo é classificado como ciclos, ó, ciclo circular estomados. Boca, estômato, né? Estomado, boca. Então pode ser chamado de ciclostomados ou ciclóstomos. Essas duas formas estão corretas, tá? E aí, infelizmente, a gente tem que saber essas variações, tá? Então, já teve questão da própria UPE, que ao invés de falar agnatos, falou ciclostomados. Né? Então, ciclostomados são agnatos, que é representados pela lampreia e pelo peixe-bruxa, tá? As brânquias, elas são expostas, né? Então aqui a gente consegue ver um pouquinho, né? Algumas aberturas que tem na lampreia, que é uma abertura direta, que dá um contato direto, né, para a brânquia daquele animal. Coisa que a gente observa também no grupo dos tubarões, né, dos peixes cartilaginosos, e que nos peixes ósseos a gente não observa essa brânquia exposta. As brânquias são protegidas. E os principais representantes aqui dos agnatos, né, peixe-bruxa, que é esse daqui, também chamada de feiticeira, tá? E a lampreia. Esse nome que está entre parênteses aqui é o nome do clado, tá? Clado hiperotrete, no caso peixe-bruxa. Clado hiperoartia, que é a lampreia, tá? Mas só você saber o nome popular já é o suficiente, tá? Voltando aqui para esse nome, né, o nome do grupo, né? Agnatus, tá? Esse A na biologia é a negação e gnatus está associado à mandíbula, tá? Então, agnatus sem mandíbula. A partir do próximo grupo, todos serão gnastomados, ou seja, tem mandíbula. Beleza? Apesar dessa nomenclatura não aparecer, é um gnastomado, tá bom? Cadê? Pronto. Então vamos só conhecer um pouquinho mais, né, do peixe-bruxa e da lampreia. Então, o peixe-bruxa, ele vai ter essa coloração rosa acinzentada, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Se você tiver a oportunidade de tocar no peixe-bruxa, você vai perceber que ela vai apresentar um muco espesso sobre a pele. Esse muco, né, espesso, serve para proteger o animal e principalmente vai permitir esse animal uma maior lubrificação. Então ele pode dar nós em si mesmo, ele pode escapar de predadores, né? Então esse muco espesso sobre a pele serve para proteger e também, né, para evitar ser caçado, né? Eles vivem enrolados, podendo até mesmo formar nós neles mesmos, e semi-enterrados, tá? Então não é um peixe que você vai ver nadando por aí, tá? Só está semi-enterrado. Eles apresentam tentáculos sensoriais, né? Então aqui próximo à boca
vai ter esses tentáculos sensoriais, exatamente para perceber o tato, né? Tem essa questão do paladar também, não, é mais o tato do que o paladar, tá? O crânio, são animais craniados, mas o crânio ele é cartilaginoso, tá? E não apresenta vértebra, tá? Então, esse grupo daqui é um grupo craniado sem vértebra. Só que olha isso daqui, ó. A notocorda, ela é presente no indivíduo adulto, tá? Coisa que a partir do próximo grupo a gente vai ver que a notocorda, ela vai se reduzindo até quando chegar nos peixes cartilaginosos, a notocorda ela não está mais presente no indivíduo adulto, tá? Somente na fase embrionária. São animais monóicos, tá? Mas apenas um dos sexos é funcional. Ou seja, apesar de eles serem hermafroditas, né, apenas um vai funcionar. Tá? Isso aí vai permitir, vai meio que forçar, né, a fecundação cruzada para aumentar a variabilidade genética. E o desenvolvimento desses animais é um desenvolvimento direto, né, sem estágio larval. O próximo grupo, o grupo das lampreias, tá? As lampreias geralmente têm uma cor acinzentada, né? Se bem que essa daqui está um pouquinho amarela, né? Mas geralmente ela é mais acinzentada, um amarelo cinza, né? Não sei. Uma característica bem relevante aqui das lampreias é que elas são ectoparasitas, né? Ou seja, elas serão parasitas superficiais de peixes. Isso aqui acaba gerando um prejuízo econômico, né, em algumas regiões, porque, imagina, você tem um barco, né, que vai pescar aqueles peixes para poder vender, e aí se aquele ambiente tiver com uma grande quantidade de lampreias, esses peixes eles não servirão para o comércio mais, porque ela deixa uma ferida, olha o tamanho da boca do bicho, tá? Então deixa uma ferida significativa no corpo daquele peixe, e aí aqueles pescadores, né, acabam perdendo o lucro, tá? A boca, né, a boca é bem diferenciada, enquanto que a boca do peixe-bruxa é uma boca que é mais filtração, tá? Ela suga aquele alimento. Aqui na boca das lampreias, a gente já encontra uma boca em forma de ventosa, tá? Em forma de várias camadazinhas assim, ó, tá? E cheia de dentes, tá? Esses dentículos que a gente chama, né? Que são os dentículos de queratina. Esses dentículos de queratina nessa boca em forma de ventosa, ela é utilizada para raspar a pele do hospedeiro. Tá? Já que ele é um ectoparasita, raspa a pele desse hospedeiro. Tá? E fica lá, sugando o sangue daquele hospedeiro. Tá? Vai apresentar uma glândula salivar com substância anticoagulante. Tá? Então, geralmente, ectoparasitas eles apresentam substâncias anticoagulantes. Né? A larva desse animal é chamada de amosete. Aí tem um dado interessante a respeito dessa larva, que o estágio larval desse animal, ele dura de 4 a 5 anos, então imagina, né? 4 a 5 anos na forma de larva, e a notocorda ainda está presente no adulto, porém, a gente começa a perceber aqui o aparecimento de vértebras, vértebras rudimentares, tá? Mesmo tendo essa presença dessas vértebras rudimentares, eu não posso dizer que ele é um vertebrado. Ele é um craniado, tá? Craniado sem vértebra, mas apresenta essa evidência evolutiva, tá? Bom, então, vimos aí esses peixes primitivos, né? Esses cordados aí mais simples. Vamos agora para os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, eles também são chamados de condrintes, tá? E a principal característica desses condrintes é o esqueleto de cartilagem, obviamente, né? Esses cartilaginosos, né, os peixes cartilaginosos, são divididos em dois grandes grupos. O grupo dos elasmobrânquios e o grupo dos holocéfalos. O grupo que a gente mais conhece, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, enfim, são esses aqui: tubarões, cações e raias. Raramente as pessoas conhecem a existência das quimeras, né? Mas aqui a gente tem um tipo, né? Que são vários tipos de quimera. Tá? Só que a gente vai focar mais aqui, principalmente, na estrutura de um tubarão, que é o que geralmente aparece mais em prova. Tá? Então, tubarão é um elasmobrânquio. Bom, estrutura e fisiologia dos peixes cartilaginosos. As escamas desses peixes são escamas placoides. Tá?
E quando a gente observa de perto essas escamas, elas parecem pequenos dentes. Olha aqui as escamas, ó. Parecem pequenos dentes. Até porque essas escamas elas são formadas de dentina, tá? Origem dermoepidérmica. Isso aqui vai servir para a gente comparar, né, as escamas de cartilaginosos com as escamas dos ósseos, né? Enquanto que a escama dos cartilaginosos tem esse formato que parece dente, né, parece um espinho, lá nos peixes ósseos a gente vai ver uma escama mais circular, mais redondinha, né? Aqui nos cartilaginosos, essas escamas são mais afastadas umas das outras, enquanto que as escamas dos peixes ósseos são mais juntinhas, né, como se fosse um telhado de uma casa, tá? Apesar de serem animais vertebrados, né, esses peixes cartilaginosos, você consegue perceber restos de notocorda entre as vértebras, ou seja, vestígios, né? Então veja, as vértebras apareceram lá nas lampreias, mas a notocorda ainda estava presente. Aqui nos peixes cartilaginosos a gente tem a coluna vertebral presente com vestígios de notocorda. Então dando a entender aí que evolutivamente essa notocorda ela foi, né, desaparecendo e sendo substituída pela coluna vertebral. Em relação à digestão, né, o sistema digestório desse animal é um sistema digestório completo, né? Na verdade, a partir daqui, todos os sistemas digestórios eles serão completos. A boca desse animal é uma boca geralmente ventral, tá? Ou seja, também é uma outra forma de você diferenciar peixe cartilaginoso de peixe ósseo, tá? Boca ventral é uma boca para baixo. Então veja aí, a boca do tubarão está para baixo. A boca da raia está para baixo. Enquanto que a boca dos peixes cartilaginosos, perdão, a boca dos peixes ósseos é uma boca mais, como eu posso dizer, mais terminal, sabe? Tipo, para frente, na porção anterior do corpo, tá? Uma característica bem interessante aqui desse grupo, né, principalmente aqui do grupo dos tubarões, já que a gente está usando esse grupo dos tubarões como referência, eles apresentam uma válvula em espiral no intestino. Porque veja, deixa eu tentar desenhar aqui. Tá aqui o intestino. O intestino do tubarão é um intestino que é relativamente reto, tá? Não tem as ondulações, né, que nem no nosso tem. Então, se fosse uma estrutura somente reta, o alimento ia passar muito rápido e não ia ter uma certa eficiência na absorção. E aí o que acontece? Esses animais, eles apresentam uma válvulazinha, que eu vou botar como se fosse um labirintozinho aqui, tá? Mas eles apresentam uma válvula em espiral, aqui, onde essa válvula em espiral vai aumentar o tempo de digestão, ou seja, o alimento vai passar mais lentamente por esse intestino. E aí, como o alimento passa mais lentamente pelo intestino, aumenta o tempo de digestão e aumenta também a eficiência de absorção. Antes o alimento passava rápido, agora ele passa devagarzinho, tá? Então é mais ou menos isso. Espiral porque o alimento faz esse movimento, né? Em espiral. Então, em vez dele ir reto, ele vai em espiral. Tudo bem? Que eu não vou conseguir desenhar aqui, porque vocês sabem, né? Que o meu desenho não é muito bom. E cloaca, né? Uma coisa que a gente vai comparar bastante, né, é cloaca e ânus. Cloaca, gente, é um orifício onde por esse orifício vai sair sistema digestório, sistema reprodutor e também o urinário. 3 em 1. Tudo bem? Quando eu falo assim que animais têm ânus, significa que são separados. Você vai ter um tubo, uma saída para o sistema digestório, que é o ânus. Você vai ter uma saída para o sistema reprodutor e uma saída para o sistema urinário. Tá? Dependendo do grupo, o urinário está junto com o reprodutor. Como na nossa espécie, né? Os seres humanos, o urinário está junto com o reprodutor, né? Ou pelo menos próximo. Então, cloaca. Esses animais apresentam cloaca. Em relação à respiração. Respiração branquial, né? Como a maioria dos animais que são aquáticos, a maioria, não todos. Respiração branquial. E eles apresentam fendas branquiais expostas, tá? Então, quando você olha aqui, por exemplo, para a lateral de um tubarão, você vai ver umas linhas transversais. Onde essas linhas, se você abrir ali, já tem a brânquia exposta. Tá? Então, isso aqui já é uma diferença em relação aos ossos. Os ossos vão ter essas brânquias protegidas por uma tampa. Tá? Circulação fechada.
né? A partir daqui, todos os animais vão ter uma circulação fechada. Coração bicavitário, aí aqui vai ser interessante, né? Porque a gente vai acompanhar a evolução do coração nos cordados. Tá? O peixe, ele tem um coração bicavitário, um átrio e um ventrículo. Quando a gente for estudar os anfíbios, a gente vai ver que o coração dos anfíbios ele apresenta 3 cavidades. Os répteis, 3 cavidades, e um determinado grupo de répteis tem 4 cavidades. Aves e mamíferos, somente 4 cavidades. Então a gente vai perceber, é importante que você saiba diferenciar, né, esses tipos de corações com os grupos cordados. A circulação é simples, tá? Ou seja, o que é uma circulação simples? É quando o sangue passa somente uma única vez pelo coração. Tá? Então, a circulação ela só vai ser dupla a partir de anfíbios, porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Tá? Em relação à excreção desses animais, ó, a excreção é feita a partir de rins, né, que vai ser padrão em todos os outros grupos também. Tá? A partir de peixes, todos os animais vão ter rins. O principal excreta nitrogenado dos tubarões, aqui é importante, tá? Vou ter que botar uma exclamação aqui para você lembrar. A principal forma de excreção, o principal excreta nitrogenado de tubarão é a ureia. Tá? Geralmente, o principal excreta nitrogenado em animais aquáticos é a amônia. Tá? Porque a amônia ela é uma substância extremamente tóxica e, por ser tóxica, ela precisa de uma grande quantidade de água para poder se diluir e diminuir sua toxicidade. Então, a amônia geralmente é o mais comum para os animais aquáticos. O tubarão é diferente, tá? Porque a sua ureia está associada ao processo de osmorregulação. Tá? Aqui mais na frente, né, numa aula de fisiologia, eu vou explicar para vocês melhor como é que ocorre essa questão da osmorregulação. Né? E aí, eles apresentam essa grande concentração de ureia no sangue, e aí por enquanto você só bota aí que essa grande quantidade, essa retenção de ureia no sangue serve para realizar a osmorregulação. Tá? Porque eu prefiro falar de osmorregulação quando a gente vê todos os animais para poder a gente comparar. Beleza? Em relação ao sistema nervoso, os lobos olfativos, tá? A parte olfativa, ele é extremamente desenvolvida nesses animais. Tá? As narinas apresentam quimiorreceptores, então eles conseguem captar substâncias químicas a quilômetros de distância presente na água. Tá? Apresentam linhas laterais, e aí linhas laterais é comum a todos os peixes, tá? Que são literalmente linhas laterais que detectam variação na pressão da água. Então qualquer vibração na água esses animais percebem. É por isso que se você for tentar pegar um peixe com a mão, mesmo ele não olhando para você, ele vai sentir que tem alguém chegando perto e vai sair correndo não, né? Nadando. Então, essa linha lateral serve para sentir essas vibrações, tá? Essas variações de pressão. E os tubarões têm uma estrutura que é bem característica, né? Que já apareceu em prova, que são as ampolas de Lorenzini. Essas ampolas de Lorenzini, elas captam correntes elétricas, né? Correntes elétricas fracas que acontecem no processo de contração muscular. Então imagina, o tubarão está procurando a sua presa. Ele usa essa ampola de Lorenzini para detectar correntes elétricas que passam pela musculatura da sua presa. E ele consegue identificar onde é que aquela presa está. Certo? Então, ó, localização de presas. Essa aqui já apareceu em prova, inclusive na UPE. Ampolas de Lorenzini. Em relação à reprodução do tipo sexuada, tá? Então todos os animais a partir daqui vão ter reprodução sexuada. A partir daqui não, né? A gente já observa a reprodução sexuada nos grupos anteriores. São animais dioicos, né? Sexos separados. E uma característica interessante dos tubarões, né? Desses animais, é que eles apresentam clasper. O clasper é um órgão copulador, né? É uma estrutura, fica próxima da membrana da nadadeira, né, desse animal, que nos machos, essa nadadeira ela se afasta um pouquinho e forma o clasper. Tá? Alguns animais eles são ovíparos, isso aqui vai variar. Tá? Tem animais que não botam ovo, tem animais que botam ovo, tem animais que o ovo fica retido na fêmea. Tá? Isso dentro dos peixes cartilaginosos. Alguns são ovíparos, tá? E aí eu vou falar especificamente de um tipo de tubarão. Tá? Então tem um determinado tipo de tubarão
que ele vai formar a bolsa de sereia, tá? O que é essa bolsa de sereia? É isso daqui, ó, é um ovo, tá? Então, é um ovo de tubarão, que ao invés de ficar naquela casquinha que a gente está acostumado a casquinha ao ovo assim, né? Aquele negócio oval com a casquinha, tudo rígido, né? Mas no caso do tubarão parece literalmente uma bolsa, né? E aí no conhecimento popular acabou falando aí de bolsa de sereia. O pessoal acabou chamando, né? De bolsa de sereia. O desenvolvimento ele é direto, né? Então não passa por estágio larval, né? Então assim que ele eclode do ovo, ele já tem esse formatozinho daqui, e aí ele só vai, né, amadurecendo. Tá? Não passa por nenhum processo de transformação. Beleza? Então esses foram os peixes aí cartilaginosos. Por fim, a gente vai ter aqui os peixes ósseos, que são os osteíctes, né? Veja, em relação a essas classificações, existem várias, tá? Principalmente na biologia de nível superior, na biologia acadêmica. Eu estou usando aquela classificação que é mais utilizada nos vestibulares, tá? 2 grupos de peixes apenas, osteíctes e condrintes, tirando os agnatos, claro. Tá? Então, ó, características dos peixes ósseos. Eles apresentam o esqueleto ósseo, claro, né? Apresentam o opérculo. O que é o opérculo? É essa estrutura daqui, ó. É uma tampa que vai proteger a brânquia, né, daquele animal. E existem 2 grupos aqui que a gente não vai aprofundar em relação à diferença entre esses 2 grupos, tá? Que é o Actinopterygii e o Sarcopterygii, tá? Geralmente assim, os Actinopterygii, eles apresentam as barbatanas, né, as nadadeiras radiais, né, com essas estruturazinhas aqui assim, ó, esses raiozinhos, tá? Enquanto que os Sarcopterygii, eles apresentam barbatanas lobadas, mais carnosas, né, mais grossas. Tá? Então a diferença básica é essa. Não vou aprofundar muito nisso. Em relação à sua estrutura e fisiologia. As escamas são achatadas. Então já vai comparando, né, com o peixe cartilaginoso. As escamas aqui, ó, são geralmente escamas circulares, achatadas, tá vendo? Enquanto que lá nos tubarões eram mais afastadas e pontiagudas. Se você passar a mão no tubarão, você vai perceber que ele é bem mais áspero. Tá? A origem aqui já é uma origem somente dérmica, enquanto que a origem das escamas dos tubarões era uma origem dermoepidérmica, tá? E são escamas cicloides, né? Cicloides por conta do seu formato. Sistema digestório completo, boca anterior, né? Ó, olha a diferença aqui, ó. A boca do animal está para frente, enquanto que a boca do tubarão, dos peixes cartilaginosos, né, geralmente, é uma boca para baixo, é uma boca ventral. Esses animais, eles não apresentam a válvula espiral. A válvula espiral a gente só vê lá nos peixes cartilaginosos, mas aqui, nos peixes ósseos, a gente encontra os secos pilóricos, onde esses secos pilóricos, eles vão aumentar, né, são invaginações, né, são dobras no intestino, que vai aumentar o tempo que o alimento vai passar dentro do animal e, consequentemente, vai aumentar também a eficiência de absorção. Então, peixes cartilaginosos têm válvula espiral, peixes ósseos têm secos pilóricos. Respiração branquial, tá? E as brânquias elas são protegidas por um opérculo. Aqui eu vou trazer uma pequena observação. Existe um determinado grupo de peixes que são chamados de peixes pulmonados. Tá? Não tem muito o que falar desse peixe pulmonado, não. Só a diferença, o diferencial que eles têm em relação à respiração. Nesses peixes que são pulmonados, pensa o seguinte, ele não vai ter um pulmão totalmente efetivo, não. Tá? Nesses peixes pulmonados, esse pulmão, tá? Ele foi derivado de uma estrutura, que eu vou falar para vocês já já, chamada de bexiga natatória. Acredita-se que esse pulmão, essa estrutura, né, pulmonar, surgiu em regiões em que tinham um ritmo, né, uma variação fluvial muito grande. Então, em períodos, você tinha uma região com uma grande quantidade de água, e aí o peixe respirava pelas brânquias normalmente, mas aí, em períodos de seca, o nível da água diminuía, e aí a eficiência da respiração branquial acabou selecionando aqueles indivíduos que tinham uma bexiga natatória modificada para poder auxiliar e complementar a respiração das brânquias, tá? Então, os peixes pulmonados, esse pulmão, entre aspas, porque não é um pulmão ainda, tá? É derivado dessa estrutura daqui, bexiga natatória. O que é uma bexiga natatória? Todos os peixes ósseos têm
Peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. A bexiga natatória é uma bolsa de ar. Tá? E essa bolsa de ar vai ser responsável pela flutuação do peixe. Então, por exemplo, se um peixe tiver a capacidade assim, ó, de subir e descer, né, fazer esse tipo de movimento, é bexiga natatória. O tubarão não consegue fazer esse tipo de movimento. O tubarão só nada para frente. Beleza? Então, acredita-se que os peixes pulmonados surgiu a partir de uma mutação, de uma modificação dessa bexiga natatória, tá, dessa bolsa de ar, que acabou se interligando internamente com brânquia, com a parte circulatória, auxiliando aí no processo de respiração nesses períodos de seca. Aí, a partir daí, foi tendo esse desenvolvimento. Em relação à circulação, circulação fechada, né? E coração bicavitário também. Em relação à excreção, rins, né? Como é o normal aqui. E aqui, presta atenção, a diferença principal excreto nitrogenado é a amônia. Tá? Então, o principal excreto nitrogenado dos tubarões é a ureia. Não significa que todos os cartilaginosos vão liberar ureia, tá, gente? Amônia. Peixe, animal aquático, majoritariamente vai liberar amônia, porque está no meio aquático. Mas o tubarão, especialmente o tubarão, vai ter a ureia, porque ele retém essa ureia para ajudar na osmorregulação. Aqui não. Aqui esses peixes eles vão ter a liberação de amônia. E essa amônia ela é liberada por um poro excretor. Enquanto que no tubarão, né, nos peixes cartilaginosos, lembra que ele tem cloaca, né? Então, o sistema urinário, né, a excreção, vai para a cloaca. O reprodutor vai para a cloaca. O digestório sai na cloaca. Aqui no peixe ósseo você já tem tudo separado bonitinho. Né? Você tem um poro excretor, você tem a saída do ânus, você já tem um poro reprodutor. Tá? Fica tudo certinho, cada um separadamente. Né? Acredita-se que essa separação é uma vantagem evolutiva. Em relação ao sistema nervoso, as narinas desses animais, assim como nos tubarões, apresentam quimiorreceptores também, né, para detectar substâncias químicas em suspensão na água, e eles também apresentam linha lateral. Só que a linha lateral desses peixes são menos visíveis, porque ela geralmente é coberta pelas escamas. Em relação à reprodução, são animais dioicos, a maioria tem fecundação externa, né? A fêmea coloca os ovos para fora e o macho fecunda esses ovos. A maioria é ovípara, né? A maioria coloca ovo. E o desenvolvimento ele é direto. Assim, vamos associar, né? Se a fecundação é externa, o desenvolvimento será externo. Por isso que a maioria é ovípara também. Desenvolvimento direto, né? Como eu já falei, não tem nenhum estágio larval. E um nomezinho que às vezes aparece em prova é esse nomezinho aqui, chamado de alevino. Alevino é o filhote de peixe, independente da espécie, independente do grupo, tá? Alevino são filhotes de peixes. Agora, filhote de peixes ósseos, beleza? Bom, foi isso, né? A gente conseguiu ver direitinho os três principais grupos de peixes: agnatos, cartilaginosos e peixes ósseos, tá? E na parte da próxima semana a gente já vai ver os anfíbios, beleza? Então, qualquer dúvida, anota aí e a gente tira na nossa aula ao vivo, beleza? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.